Continuando. As meninas não tinham convidado para a festa. O que eu tenho? Locução verbal de particípio. E antes tem o não, que é atração. Então, lembra daquele esquema. Quando tem locução verbal com atração, só os extremos. Antes do auxiliar, depois do principal. Mas, como convidado é particípio, não pode depois. Então, só pode antes. As meninas não nos tinham convidado para a festa. Tudo acaba com a morte. O que eu tenho? Um verbo e o pronome substantivo indefinido antes. E pronome substantivo indefinido exige próprio. Como é só um verbo, eu só tenho uma opção antes do verbo. Tudo se acaba com a morte. Acabou. Somente próprio. Se eu soubesse, explicaria tudo. Olha bem, o verbo está começando a segunda oração. Está depois da vírgula. Então, morreu a primeira oração. Só interessa o explicaria. Não tem nada antes. Proibido a própria. É futuro. Tem que ser mesóclise. E sempre separando R. Explicar-lhe-ia tudo. Então, se eu soubesse, explicar-lhe-ia tudo. Por que mesóclise? Verbo no futuro do pretérito sem atração. Acabou. Ele estava preparando. Estava preparando é locução verbal de gerúndio. O que tem antes da locução? O ele, que é sujeito representado por um pronome reto. Então, toda vez que eu tenho uma locução verbal com sujeito representado por um pronome reto ou substantivo, eu tenho 3 posições. Antes do auxiliar, depois do principal. Então, eu pus as 3 formas. Antes do auxiliar, ele se estava preparando. Depois do auxiliar, ele estava se preparando. Depois do principal, ele estava preparando. Lembrem-se, sempre que for locução verbal com pronome reto, funcionando como sujeito, ou substantivo funcionando como sujeito, você tem 3 posições, mas a melhor, a mais usada, é a do final, depois do principal. É isso que você tem que lembrar, ok?